Não faz muito tempo a gente viu uma brasileira que saiu do Canadá, largou o Canadá por diversos fatores, né? E acho que está a virar modinha, porque encontrei um vídeo aqui porque larguei tudo na Coreia e voltei para o Brasil. Eu falei, não, tenho que trazer no canal, tenho que dar uns comentários, entendeu? Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Minhas gatas estão muito doidas, brincando, se jogando de um lado pro outro, então se vocês verem uns vultos, já sabe que é ou minhas gatas ou um fantasma mesmo. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Panda Angélica, você pode me chamar de Panda, de Angélica, de Pandinha, de Rogério, fica à vontade. O vídeo de hoje vai ser como se Fica à vontade, isso é muito bom, fica à vontade. Sempre que me dizem fica à vontade, meu cérebro funciona logo. Meu parceiro, você não pode ficar à vontade. fosse uma introdução para uma série de vídeos e um assunto que eu quero muito abordar mais aqui no meu canal, que é saúde mental. Mas, Angélica, o título não tem muito a ver com isso, né? Mas tem tudo a ver, porque um dos motivos de eu ter voltado, né, o principal motivo, na realidade, de eu ter voltado da Coreia do Sul pro Brasil era a minha saúde mental. Então eu vou ser bem aberta com vocês aqui. Eu geralmente, quando falo sobre a minha saúde mental, eu faço vídeos bem espontâneos. Esse aqui tá bem planejado. Eu vou contar de uma maneira bem aberta pra vocês sobre o que acontece na minha cabecinha. Esse vídeo é pra ser sério. Porque se for foi uma péssima ideia reagir a esse vídeo. E como isso me impediu de seguir em frente lá na Coreia, eu tive que voltar para o Brasil e tô muito melhor aqui. Eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade há 2 anos, mais de 2 anos e meio. Estando na Coreia do Sul, eu iniciei meu tratamento com remédios e eu não me achava nos remédios. Eu vivia trocando e era super difícil porque os remédios minha mãe enviava por correio, daí demorava pra chegar, ficava naquela ansiedade, sempre tinha que pedir com antecedência, e às vezes o remédio não dava certo, daí era a consulta nos horários super diferentes por ser 12 horas à frente lá na Coreia, né? E eu estudando psicologia, vendo exatamente aquilo que eu sofria dentro da minha cabeça nos livros, tudo que eu passava, e eu via que existia uma saída e eu não conseguia encontrar essa saída. Mano, essa moça vai ficar pobre. Juro que essa moça vai ficar pobre. Estuda psicologia, mas tem problemas também. E veja que isso é um assunto sério. Estou fazendo piada aqui, pô. Disse que era uma péssima ideia. Mas pronto, isso é um assunto sério, família. Depressão é uma coisa séria. Eu conheço pessoas que já experimentaram. Acho que não é uma coisa tão legal assim, não. Agora, a ansiedade eu entendo bem, né? Já passei por isso. Passo por isso até agora, na verdade. Eu fiquei muito frustrada com isso. Um dos motivos de eu ter saído, de ter abandonado o meu mestrado, foi porque eu não estava me sentindo... Eu estava sendo um pouco hipócrita em estar tão doente, pensar nas coisas que eu pensava, ir para os lados escuros da minha mente que eu me deixava aí, porque eu me entreguei muito para a doença. Isso que aconteceu muito na Coreia. Eu me entreguei, eu falei, eu tô doente mesmo, dane-se. Eu tomava meus remédios e era isso. Eu não tinha acompanhamento com psicóloga. Eu tive alguns acompanhamentos, mas não deu certo. Agora, finalmente, encontrei uma psicóloga que, nossa, eu não vivo mais sem ela, somos melhores amigas. Mas eu vivia só à base de remédios. Ó, minhas gatas, vocês estão doidas? Como se não fosse um assunto sério que eu estivesse falando. Eu me botei muito no papel de vítima. Eu ainda tenho essa tendência de me colocar no papel de vítima. E eu demorei tanto pra falar sobre isso aqui no canal, porque eu não queria me botar nesse papel de vítima que eu me coloco naturalmente, de ai, tadinha da Angélica. Então eu tô falando bem friamente, eu não tô me jogando nas emoções, estou falando de uma maneira bem fria. Que eu fiquei dependente de um tarja preta. Eu não conseguia, vamos dizer assim, passar um dia sem tomar esse remédio. E além de eu ter essa dependência de que enquanto eu não tomava o remédio, eu passava mal, era meio que... Era psicológico no sentido de se eu não tomar o remédio, eu vou passar mal. Ou se eu tô passando mal, foi porque eu não tomei o remédio. Tipo isso. E ele era só pra me ajudar nas crises. Então eu tinha crises, às vezes, eu acredito que só porque eu não tinha tomado o remédio. E eu comecei a criar uma resistência. Meu corpo começou a criar uma resistência. E eu comecei a tomar 2, o que eu tinha que tomar só 1 e já era uma dose alta. Eu tomava só 1, daí eu comecei a tomar 2. 3, teve uma época que, assim, se eu tava numa crise pesada, eu tinha que tomar 4.
E eu sentia vergonha, mas ao mesmo tempo eu não fazia nada para melhorar. Eu sentia vergonha de estar dependente nos remédios, mas eu não fazia nada para melhorar. Então eu continuei naquele caminho autodestrutivo. Eu me entreguei muito para a doença. Eu tava estudando isso, então eu meio que assim falava, eu tenho isso mesmo e é assim que eu vou viver. E eu não queria entrar com psicóloga, eu era bastante resistente à psicóloga, e uma coisa que estava afetando muito, e eu não reparava em como estava afetando, e eu só fui perceber quando eu voltei pro Brasil, era meu humor. Era assim, todo dia acordar mal-humorada, assim, sabe, nervosa. Eu tenho um temperamento um pouco mais forte, mas assim, sabe quando você tá de TPM, você se sente desconfortável dentro da própria pele? Era todos os dias. E eu comecei também a zoar muito com o que eu comia. Eu comia McDonald's todos os dias. Eu ficava trancada no meu quarto assistindo séries e filmes 24 horas por dia. Dormia 12, 13, 14 e às vezes 18 horas por noite. E 18 horas por dia, na verdade, por noite não. quando eu tava acordada, era basicamente... Se eu acordava, era pra trabalhar ou pra ir pra faculdade, pra universidade, pra seguir com o meu mestrado. E eu levava meu mestrado bem a sério, eu fazia as tarefas, eu acompanhava as aulas. Mas eu sentia que eu não tava aprendendo, acho que mais do que pela barreira linguística, mas porque eu tava entregue à doença. Eu mesmo fazendo um acompanhamento psiquiátrico, o meu mindset tava muito assim, eu não vou melhorar, esse é o melhor que eu vou conseguir ficar. E teve uma época que eu deixei bem claro para alguns dos meus professores o que eu tava passando, e eles tentavam me ajudar e eu não respondia. Vários amigos meus tentavam, Angélica, vamos sair, eu cancelava. Eu acho que eu danifiquei várias amizades no meio do caminho. Tudo isso para daí eu finalmente desistir do mestrado, porque eu não conseguia acompanhar mais. Meu raciocínio não conseguia acompanhar mais as aulas, eu não entendia as aulas e eu não tinha saco para querer entender. Meu humor não me deixava ter saco. Eu acho que a melhor decisão que eu tomei para mim, para minha saúde, foi eu deixar meus pais cuidarem de mim. E eu não queria deixar ninguém cuidar de mim, eu achava um absurdo. Nossa, como assim, né? Voltar pra casa, largar toda essa vida que eu tenho aqui, a independência que eu tenho, pra um incerto. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia seguir no mestrado. E eu sou muito racional no sentido de eu estudar e não estar estudando ao mesmo tempo. Eu poderia meio que permanecer na Coreia com o visto que eu tinha, só que eu fui embora até antes porque eu não me sentia confortável. O dinheiro, eu não conseguiria ficar por muito tempo com o dinheiro que eu ganhava. Era muito circunstancial. A decisão mais racional era voltar para o Brasil. Eu voltei no momento certo, porque daí o dólar deu aquele pico, também tivemos aí a situação mundial aí do Covid. Não sei se eu posso falar isso, meu vídeo não vai ser bloqueado. E quando eu cheguei aqui, eu acho que eu atingi o fundo... Eu não digo fundo do poço, porque eu acho que dá pra ir mais fundo. E foi quando eu decidi que eu não ia tomar mais o tarja preta. Eu falei, não vou mais tomar, não sei porquê, eu não lembro. O que esse tarja preta fazia com a minha memória, ele apagava, me dá blackout de memória. E nisso eu conheci o meu psiquiatra. É que nem crack isso, né? E me atende hoje. Ele me botou em outro antidepressivo e assim, em questão de 2 meses, mudou minha vida. Já tem 1 ano que eu voltei da Coreia do Sul e esse remédio já tô tratando com ele mais ou menos há uns 6 meses e eu não vejo minha vida mais sem ele. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais leve, mais tranquila. Finalmente decidi iniciar com a minha psicóloga. Acho que o remédio me ajudou, mas também o mindset e também os amigos que me ajudaram nisso. Gabriela Brandalize, obrigada por ter me feito jogar o celular na parede de raiva, porque ela me falou umas verdades. Então, largar o mestrado e largar a Coreia foi muito bom pra mim, embora eu não raciocine nada, embora eu não tenha nenhum sentimento ruim ligado à Coreia. Eu acho que deixar meus pais cuidarem um pouco de mim, não é nem questão, acho que, de cuidar de mim, mas eu estar um pouco mais monitorada,
me fez voltar no racional do tipo, poxa, agora tem gente me olhando, não posso ficar dependente do remédio o tempo inteiro. E muitas vezes a gente fica dependente, não é nem do remédio. Eu já estava doente, antes de ser diagnosticada, eu estava doente há muito tempo e eu tive várias dependências. Eu acredito que teve um momento da minha vida que eu estava dependente do estudo da língua coreana. Eu me sentia mal se eu não fazia as tarefas, eu não chegava atrasada nas aulas, assim, mas era uma dependência, era meio que uma obsessão. Antes de eu ir pra Coreia, tinha obsessão com o que eu comia, com a quantidade que eu comia, de como eu me enxergava no espelho, com o meu vitiligo. Teve uma época, antes de eu ir pra Coreia, que eu queria descolorir meu corpo inteiro, porque eu não tava lidando bem com o vitiligo, mas eu não tava lidando bem comigo mesma. E assim, uma coisa... Dá pra ver que ela tem vitiligo, olha lá. Só dei conta agora porque ela falou, veja. Parece que tá ficando mais nítido, né? A palavra tem poder, Jesus. Mas ela é forte, né? E intensificou, e por falta de noção das coisas, eu acabei me deixando levar por mim mesma. E agora, quando eu vim pro Brasil, foi meio que a gota d'água, assim. Eu me entreguei muito à doença. Eu tratei meus pais muito mal por bastante tempo, mas agora eles me dizem como eles estão felizes com essa mudança que eles veem. Eu ainda tenho meus dias muito ruins, eu ainda tenho muitas crises de ansiedade, mas eu administro meus remédios muito melhor porque eu vi como é ser dependente de um remédio e isso não trouxe benefício nenhum. Eu já fui parar no hospital por causa de ter tomado remédio demais. Isso foi lá na Coreia do Sul. E foi uma conta aí de mais de $1.000. Então, esse vídeo é só uma introdução de tudo isso que eu vivi e como tá sendo e como demorou para eu encontrar uma psicóloga e como tá mudando muita coisa. E como faz a diferença, sim. Eu acho que pra mim todo mundo, independente se você foi diagnosticado, se você acha que você tem algum grau de alguma doença, alguma neurose, alguma psicose, independente, eu acho que todos nós precisamos de terapia. É uma visão que eu tenho e é uma visão que eu já tinha. E eu não consegui estudar, basicamente, o resumo de tudo. Eu não conseguia estudar psicologia do aconselhamento, que era meu mestrado, sem ter um acompanhamento terapêutico, que é basicamente aquilo que eu estava estudando. Eu estava estudando para acompanhar outras pessoas, para aconselhar outras pessoas, sendo que eu não recebia isso para mim. E eu acho que meu cérebro virou e falou: ou você faz alguma coisa a respeito, ou faz, ou não tem futuro. E as pessoas me perguntam: Angélica, você quer voltar a terminar seu mestrado? Você quer voltar pra Coreia do Sul? Eu tenho muita vontade de voltar pra Coreia do Sul pra visitar ou pra trabalhos, mas agora com as minhas 2 gatas, isso também foi algo que me ajudou muito na minha melhora. Foi ter a responsabilidade por outro ser vivo. As minhas gatas, assim, mudaram a minha vida. Minha psicóloga mudou minha vida, muitas coisas mudaram minha vida. Mas ao mesmo tempo eu continuo doente. Não tô, assim, 100%. Tanto que olha só quanto tempo que eu demorei pra postar esse vídeo. Porque eu não conseguia gravar. Eu nem sei, eu tô falando assim, e eu nem sei o que vai sair direito. Mas eu acho que eu consigo passar mensagem no sentido de que não deixar se entregar pra doença e deixar outras pessoas te ajudarem faz uma grande diferença. Eu me sinto muito melhor, independente de como os outros me veem, é como eu me vejo. Eu me vejo muito melhor. Eu me vejo mais feliz, eu me vejo mais bonita. Eu tô mais satisfeita comigo mesma. Eu espero que se você sinta qualquer uma das doenças aí, qualquer um dos sintomas de uma dessas doenças, que você procure ajuda profissional. O que é ajuda profissional, Angélica? Psicologia, psiquiatria, pessoas que tratam de doenças da mente profissionalmente, pessoas formadas nisso. É o primeiro passo. E esse primeiro passo já ajuda muito, porque mesmo eu tendo toda essa dependência que eu tive com remédios, o passo para eu começar, para eu ser diagnosticada, já foi um passo para frente.
dei os meus passos para trás, mas dei passos para frente também. Então eu espero que ajude alguém aí também. E as pessoas me perguntam, Angélica, você não tem vontade de voltar pra Coreia? Eu tenho sim, mas agora eu vejo muito mais o que eu quero pro meu futuro. Eu não sei o que eu quero pro meu futuro. Eu não sei, eu continuo não sabendo. Eu acho que tudo bem. Mas eu não quero terminar esse mestrado. Eu adorei estudar o que eu estudei. Eu não me arrependo de ter estudado o que eu estudei, independente de eu ter o diploma ou não. E talvez eu faça mestrado em outra coisa, talvez eu faça na Coreia, talvez eu faça aqui, talvez eu não faça. Mas se eu for pra Coreia, vai ser só, assim, pra visita ou com visto pra trabalho, que eu leve minhas gatas, que seja, assim, sabe, ganhando dinheiro, economizando dinheiro, porque o projeto que eu tenho é comprar meu apartamento. Eu quero comprar meu apartamento aqui no Brasil, é esse meu objetivo pra agora, e depois disso, daí eu já crio outros objetivos, mas eu quero ter minha casa. E eu não conseguia nem enxergar o dia de amanhã. Eu tinha muita ansiedade com o dia de amanhã, enquanto doente. Eu ainda tenho, mas eu tinha muito mais eu não conseguia ir dormir porque eu ficava pensando que eu não tinha controle pelo dia de amanhã. E agora eu vou dormir esperando o dia de manhã para que eu possa estar mais perto de alcançar o meu desejo de ter a minha própria casa. E isso foi um conjunto de coisas. Ajuda profissional, entrega para ajuda profissional, mente aberta, ajuda da minha família, ajuda dos meus amigos e muito esforço. Muito. Não é fácil. Saiba que eu te entendo se você ainda não procurou ajuda, porque eu não procurei por muito tempo, passei por isso. Saiba que eu te entendo se você tem as suas dependências. Eu tive as minhas. Saiba que eu te entendo se você não consegue se abrir para psicólogos, você não consegue criar uma conexão com nenhum deles. Mas saiba que de todos esses eu me livrei. Aquelas... parece que eu tô fazendo coach aqui, né? E eu digo pra vocês que é possível porque eu consegui. Então, é esse o recado que eu deixo pra vocês. Espero que se eu ajude uma pessoa a refletir em si, eu já tô feliz. E tem mais vídeo essa semana. Desculpa ficar sumindo. É algo que eu tenho que trabalhar e eu conto, quem sabe, no próximo vídeo sobre saúde mental o porquê eu tenho esse relacionamento com o YouTube. Bem sinceramente, você viu do jeito que ela segurou o choro quase o vídeo inteiro? Olha, não é fácil o que ela passou, o que ela tá a passar. E essa situação dela que ela descreveu ali, muita gente passa. Por mais que eu faça piadas aqui no canal, eu tenho noção de quão perigoso isso pode ser. Então, eu vou postar esse vídeo, né? Não por questão de soberba ou alguma coisa assim parecida com egoísmo e tal, mas sim para repassar. Tem pessoas que não conhecem o canal dela, entendeu? Já que não assistem o canal dela, vão ver o vídeo ou a mensagem a partir deste canal. E pelo menos me sinto que estou a fazer alguma coisa pelas pessoas que são dependentes, pelas pessoas que têm problemas mentais, pelas pessoas que não conseguem conversar, se abrir. Então é muito importante a gente saber que tem outras pessoas igual a gente que superaram essa situação, estão superando e que você também pode. Falou?